Bom dia! Quero que vocês peguem o módulo 2 e nós vamos para a nossa aula de História. Na nossa aula de História de hoje, nós vamos estudar da página 236 até a página 238. Nesse capítulo, nós estamos estudando sobre escolas em diferentes tempos e lugares. O tema de hoje é as escolas no passado. O cotidiano das escolas no passado eram bastante diferentes da atualidade. Meninas e meninos normalmente frequentavam salas de aula separadas e os alunos não eram incentivados a falar nem participar ativamente das aulas. Observem as fotografias. Nós temos aqui duas fotografias das salas de aula no tempo passado. Antes, as crianças, os alunos, eles não poderiam falar, né? Eles não poderiam participar ativamente da aula. O tio quer participar ativamente, como acontece conosco. Vocês dão a opinião, a tia fala, a gente debate, a gente conversa. E antigamente eles não poderiam fazer isso, eles só tinham que assistir caladinho, só poderia falar se o professor pedisse para ele falar. Caso contrário, tinham que ficar caladinhos, não poderiam comentar nada. Aí vocês podem observar como é que era. Os professores passavam conteúdo na lousa e ditavam a matéria aos alunos. Nesse método de ensino, os alunos deviam decorar os conteúdos e não podiam dar opinião nas aulas. Na imagem, sala de aula de meninos em 1908. Aqui é uma sala de aula só de meninos, porque também naquele tempo não se misturava. Os meninos estudavam em salas de aula separadas das meninas. Os uniformes escolares eram bem diferentes dos uniformes usados nos dias atuais, que são nos dias de hoje. As meninas vestiam saias longas, com pregas, né? E camisas e sapatilhas. Os meninos vestiam bermudas, camisas e sapato. Na imagem, a sala de aula de meninas em 1908. Aqui é a sala de aula dos meninos, como eram os uniformes dele. Vocês podem observar que só tinha menino. E aqui embaixo, a outra imagem, é uma sala de aula de meninas. As meninas vestiam blusa branca, sapato preto, né? E sainha de prega longa. E os meninos vestiam bermudas, blusa branca e sapato preto. Página 237. Aprendendo em outras épocas. Cerca de 100 anos atrás, 100 anos atrás é muito ano. Além de língua portuguesa, matemática e ciências, os alunos aprendiam outros saberes. Por exemplo, as meninas aprendiam a costurar e bordar. Os meninos tinham aula de marcenaria e de mecânica. Havia também disciplinas que ensinavam os alunos a serem patriotas e a valorizar os símbolos nacionais. Os materiais escolares também eram bem diferentes. Observem, eles não tinham lápis que nem nós temos hoje. Eles usavam um pincel e um tinteiro. A bolsa era de couro e a carteira era desse jeito, aqui. Quem foi para uma aula de campo que nós tivemos o ano atrasado, que nós fomos para um museu, aí apresentou esses materiais escolares de muito tempo passados. Nem todo mundo podia estudar. Naquela época, geralmente, só as crianças de famílias mais ricas tinham acesso ao ensino. A maioria das escolas era paga e os valores eram bastante elevados. Dessa maneira, nas famílias mais pobres, as crianças acabavam passando seu dia a dia trabalhando ou ajudando os adultos em tarefas domésticas. Hoje em dia, mesmo com os direitos à educação garantidos por lei para toda criança e jovem, eles têm o direito de frequentar a escola, né? Mas mesmo assim, com essa lei, será que todas as crianças e jovens frequentam a escola? Reflita e converse sobre isso com seus colegas.
Vamos aqui falar um pouco sobre esse conteúdo. Antigamente, como vocês podem ver, nós não tínhamos a facilidade de diversos tipos de materiais escolares. Hoje nós temos vários tipos de lápis, temos lapiseira, temos caneta, canetinha, piloto, e antigamente não. O material escolar que era utilizado era somente esse. E antigamente só quem estudava eram as crianças ricas, porque as escolas eram pagas, não existiam escolas públicas, que nem hoje nos tempos atuais existe, né? Hoje, no direito da criança diz que todo jovem, toda criança tem o direito à educação gratuita. Quer dizer, as escolas públicas onde o pai matricula sua criança e ele não paga nada. Nós estudamos em escolas particulares. O que é que acontece? O pai de vocês pagam a escola para que vocês estudem, mas caso eles não tenham condição, queiram tirar vocês não vão ficar sem estudar. Vocês têm a opção de ir para uma escola pública, onde o pai de vocês não vai precisar pagar nada, né? E antigamente as crianças só estudavam, as crianças ricas, porque os pais que eram pobres, não tinham condição, não tinham como matricular seus filhos, e aí eles não estudavam, passavam o dia dentro de casa ajudando seus pais nos afazeres domésticos. Alguns iam pescar com o pai, outros iam para marcenaria, iam aprender os trabalhos dos pais e também ajudar, né? As meninas ficavam ajudando suas mães na colheita de alimentos, na agricultura, ou então dentro de casa, cuidando do irmãozinho e ajudando a mamãe nos afazeres. E hoje em dia, será que ainda existe isso? Será que ainda existe crianças trabalhando? Porque a gente sabe que criança não pode trabalhar para usufruir algum dinheiro, não pode. Quem tem que trabalhar, quem tem que dar o sustento é o papai e a mamãe. A criança, ela tem que estudar. Ah, tia, então não posso trabalhar na minha casa? Pode, você pode ajudar sua mãe a encher uma garrafa, a manter seu quarto arrumado, o que você sujou você limpar, coisas, mas não é um trabalho que você tenha que ganhar dinheiro para sustentar a casa, porque quem tem que fazer isso é o papai e a mamãe. E será que ainda existe isso com crianças? Eu acho que ainda existe em outros lugares, em alguns lugares aqui do Brasil. Mas a gente deve lembrar que criança tem que estar na escola. E tem crianças que não estudam nesse tempo porque os pais não tinham condição, né? Vamos para a página 238. Na página 238, nós vamos realizar duas questões, são duas atividades. A tia vai fazer junto com vocês. Ligue os objetos escolares utilizados antigamente aos objetos escolares que correspondem a eles nos dias atuais, que são nos dias de hoje. Você vai ver a diferença do material de antigamente para o material escolar de hoje. Vamos aqui o caderno, você vai ligar lá para o caderninho vermelho. O estojo de lápis, que era de madeira. Hoje nós temos estojo de todos os tipos. E o último, nós temos a nossa camisa, a nossa farda. Você vai ligar, que hoje é mais ou menos assim, né? A nossa farda. Segunda questão. Leia o relato sobre a infância de Dona Jovina, que nasceu em 1897. Comecei a estudar com 8 anos na escola Modelo da Praça, sempre com a mesma professora em todo o primário. Lembro-me muito bem das aulas de tabuada e cálculo rápido, por fila de carteira. Nesse desafio de cálculo, ela dizia: a quem for melhor, dou uma coisa. Aí eu ganhava. Ela nunca me deu uma coisa. Ela só dizia a professora dizia que dava uma coisa, mas nunca deu. Item A. Com que idade Dona Jovina entrou na escola? Qual foi a idade que Dona Jovina entrou na escola? Aí no pequeno trecho está dizendo: ela entrou na escola com 8 anos de idade. Aí você vai escrever com 8 anos, certo? No item C, qual é a aula que Dona Jovina escreveu o relato? É a aula de quê? De
matemática, né? Matemática, que é a aula de cálculo que ela dizia. No item C diz assim: converse com seus pais, avós ou com uma pessoa mais velha que você conheça sobre o relato de Dona Jovina e pergunte como eram as aulas na época que eles iam para a escola. Depois conte a seus colegas o que você descobriu. Então aí você vai ficar por dentro da história das pessoas que faz parte da sua família, o seu vovô, a sua vovó, o seu papai, a sua mamãe. E aí você vai comparar as aulas como era no tempo deles e como é hoje no seu tempo, as aulas que eles tiveram e que você hoje tem. E aqui, gente, nós encerramos nossa aula de história. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e proteja. Beijo!